E a Isa, hein? E a Isa? Quando foi com o Belo, todo mundo falou. Rapaz, Amaro, o que dizer do jogador do Mirassol, certo? Que leva a menina pra assistir Mirassol e Oeste e trai ela grávida, bicho. Por favor, eu quero a opinião de vocês, por gentileza. Rapaz, na vez do Belo aqui, todo mundo falou, todo mundo sorriu dele. E agora aí, nossa querida Isa, rapaz. Aconteceu aí o mal irremediável aí com ela. E é impressionante que o Yuri tava jogando pelo time B do Mirassol. Eu acho que ela fez de propósito, cara. É muita. Sinceramente, eu não gostei disso que ela fez, não. Sinceramente, eu não gostei. Esperou ele entrar em campo. Esperou ele entrar em campo pra eu pronunciar. Ai, foi muita canalice dela, né, bicho? Ela traiu ele. João Vitor, pelo amor de Deus, João Vitor, a sua opinião. Rapaz, esse Amaro, vou te falar. Rapaz, eu já vi cava burro na vida, mas igual esse Yuri Lima aí. Esse é o maior idiota que eu já vi da minha vida. Meu amigo, se você estiver ouvindo isso aqui, que você deve estar lascado mesmo, deve estar tentando fazer alguma coisa ruim, foi ouvir esse podcast, pensando que não ia ser falado desse assunto. Você é um imbecil, moço. Rapaz, vou te falar. É mais um caso, né, de infidelidade aí. Jogador de futebol, sinceramente, vou te falar, mano. É difícil, viu? Esses caras sabem que são famosos, sabem que são conhecidos, vão fazer uma merda dessa, sabe que vai cair, mas eu não consigo entender não, bicho, é difícil entender a cabeça de um cara desse, né, não só porque a mina é famosa, mas porque a mina tá grávida também, pô. Rapaz, o cara é do time B do Mirassol, cara, ele tem coragem de fazer isso com ela. Como é que vai pagar a pensão dessa criança? Mano? A carreira do cara é um lixo. Ele vai pedir a indenização, porque é tão fela da bicho, e o cara... Não dá pra entender não, bicho. Eu posso falar o que eu quiser aqui, não dá pra entender não. É muito burro, entendeu? Vai, acabou. Já não tinha carreira, agora ficou queimado, porque com o time que ele foi contratado, se ele for contratado, se algum time fizer Alô, Corinthians! contratar ele, que ele já é ruim, ainda se for contratado por um time, não vai dar, o time vai ser... As redes sociais do time vai ser sempre marcada por isso aí, vai trazer um tumulto desnecessário, né? Então o próprio Mirassol tá sofrendo as consequências, então sobra para todo mundo. O Mirassol tá tendo o coitado do Yuri Alberto. Invadiram o Instagram do Yuri Alberto. Tomar no cu, doido. Quando a fase do cara não é boa, rapaz, foi triste. Foi uma situação, assim, que... Lamentável, cara, lamentável. Foi o Léo Dias que soltou, né? Mas parece que o Léo Dias antes entrou em contato com ela, né? A própria amante que tava querendo vender os prints por 30 mil. Rapaz. Teve VAR, eu não sei se vocês souberam, mas teve VAR também, porque a história foi o seguinte, o que eu fiquei sabendo foi que o Yuri, né? O Yuri Lima, ele tava traindo a Isa desde o começo do relacionamento. Desde o começo do relacionamento que ele conversava com a Isa, né? E aí teve um VAR. A história foi... A galera foi atrás da história do início do relacionamento da Isa. E aparentemente ela tava trocando mensagem com o Yuri ainda casada. Mas, gente, pelo amor de Deus. Ah, eu vi isso aí também. Escute aqui o que eu vou falar. Ele traiu a mulher grávida. Parece que ela era casada, aí traiu ele com o produtor, aí casou com o produtor, aí largou o produtor pra ficar com ele. Como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Esse daí é burro, mano. Esse daí é burro. Esse não tem explicação, não nada que ele diga. O futuro dele tava nela, né? Porque ele, rapaz, Mirassol. Literalmente, cara. Então o cara tava vai pedir pensão na vida. Ele vai pedir pensão. O cara tava sossegado na vida. Daqui a pouco estão batendo lá na porta do vestiário pra ele ser preso, igual fizeram com o Jô. Ele não vai aguentar essa pensão, não. Não temos. Depois do que o Amaro falou de mal irremediável. Ele vai postar versículo bíblico, dizer que é um novo homem, vai ser batizado na igreja. Camisa regata branca. Só sobra pra Deus, cara. Deus tá aí avisando pro cara toda hora, meu irmão, não faz isso não. Aí o cara faz e depois ainda tem que assumir o BO do cara ainda. Mas a gente fica aqui com solidariedade à nossa querida Isa, né? Agora, realmente, eu gostei do pronunciamento dela, porque ele tava jogando no time B do Mirassol, perdeu o jogo. Aí quando ele abriu o celular, pensando que ela ia mandar uma mensagem, tudo bem, amor? Rapaz, ele fez no gol, aí depois do gol avisaram ele. Logo depois ele fez um pênalti. Ele fez um pênalti.
Aí é foda. Meu Deus, vou morrer. Desculpa, eu vou morrer. Aí é foda, aí é Vai foda. tomar no cu. Aí todo castigo pra esse filho da puta é pouco. Eu acho que é bom. Aí é burro, meu amigo. Esse é idiota. Tá lascado. Mas tá aí. Espero que pelo menos. Eu espero que pelo menos esse cara seja homem agora, não fique atusigando a vida da menina, pedindo pra menina Agora ia voltar pra ser ele. mais pedindo top se perdão. tivesse feito o gol, tivesse feito o balançadozinho do Bebeto da Copa de 94. Mas tá bom, cara. Começa esse programa logo Bora aí. começar antes que eu morra aqui infartado. Fica aí com o programa de hoje. Um forte abraço. Você não sabia que a nossa opinião era necessária, mas agora você não vai conseguir viver sem ela. Que desagradável, hein? Ah, que beleza. Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Vamos agora para os destaques da semana. O que aconteceu nessa semana de futebol que chamou a atenção dos nossos amigos da bancada? Então, Amaro, querido, começando pela ordem, o que foi que chamou a tua atenção aí nessa semana de futebol, querido? Pode mandar bala. Boa noite, amigos. Olá, ouvintes. Boa noite. E o meu destaque é a volta do grande Felipe Coutinho ao gigantesco Vasco da Gama. O Brasil que cada vez mais está conseguindo trazer, né, voltar, né, os jogadores, excelentes jogadores que saíram cedo do país, né? Todos nós sabemos o motivo. Né? O Brasil é um país que exporta muito cedo, muitos jogadores, e vamos ter aí essa sorte de ver o grande Felipe Coutinho voltando a jogar o Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama. E é um excelente reforço mesmo. É um torcedor, né? Além de ter jogado no Vasco, é um torcedor do Vasco. E o Vasco vem com tudo agora, eu acredito, para tentar uma vaga aí, pelo menos, numa pré-Libertadores. Se realmente encaixar o Felipe Coutinho, porque tudo bem que ele vem numa má fase aí há um bom tempo, né? Desde quando saiu do Liverpool, mais futebol ele tem. Ele sendo abraçado, sendo acolhido, a torcida apoiando ele tem tudo para carregar o Vasco aí para um excelente Campeonato Brasileiro. E do presidente do Vasco, Pedrinho, né? Que todos nós aqui, eu acredito, admirou muito ele como comentarista. Para mim, era o melhor comentarista do Brasil. E ele resolveu sair da TV Globo para assumir essa, entre aspas, encrenca, que é ser o presidente do Vasco. Conseguiu, por um momento, expulsar 777 e, aparentemente, o Vasco está finalmente se tornando um lugar de paz. Que eu nem me lembro a última vez que tem acontecido isso com o Vasco. E mais o destaque é esse. É mais um excelente jogador voltando para as terras brasileiras. É isso, muito obrigado, Amaro. E eu também vou colocar um trechinho aqui de uma música, né? Um funk que a torcida do Vasco já fez para essa volta do Felipe Coutinho. Os caras estão empolgados e o Vasco tá jogando muito bem, né? Essa última partida do Vasco, inclusive, teve um golaço de falta do Sforza. Que golaço. Se tem jogo do Vascão pra barreira, logo eu vou. Vai ferver o caldeirão, os ingressos já esgotou. Compira até tiro certo, foi o pai que falou. E o Cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do Aí a barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Esse novo treinador, acho que ele tem 6 ou 7 partidas e só uma derrota. Perdeu só pro Bahia. Perdeu só pro Bahia. Ele era treinador das categorias de base, né? E subiu muito bem. Sim.
Só perdeu pro Bahia, que também está vindo muito bem no Campeonato Brasileiro. E tá vindo, se eu não me engano, agora a terceira vitória consecutiva. Então o Vasco aí aparentemente vai surpreender no campeonato. O nosso amigo João Vitor, no começo do ano, ele falou que ele achava que o Vasco poderia brigar por uma Libertadores. E fizeram muita chacota disso que ele falou, né? Depois daquele 6-1 que o Flamengo aplicou no Vasco. Mas agora o Vasco, como a gente sempre achava, não tem um elenco desqualificado, não tem um elenco ruim. E Mas ele era muito mal treinado pelo Ramon Dias, que agora é o treinador do Corinthians. é isso que eu ia comentar, porque além de não ser muito bem treinado, ali no administrativo estava muito difícil. Igualmente, ou pior ainda, está no Corinthians, né? O Corinthians aparentemente não tem melhora e ainda está chegando com o Ramon Dias. Vamos ver se ele consegue, pelo menos, não rebaixar o Corinthians. A situação complicada. Mas é isso, obrigado, Amaro. João Vitor, querido, e você? Seus destaques aí da semana? E aí, galera, boa noite. Meu destaque, são 2 destaques, na verdade. O primeiro é o Rames Rodrigues fazendo uma Copa América marcante. Já são 6 assistências em 5 jogos. Esse é um recorde. E carregando aí, junto com um bom time da Colômbia, para mais uma decisão aí. Na verdade, a decisão, primeira vez que ele está vivendo essa sensação de disputar uma grande final com a Colômbia, que vai enfrentar a Argentina, que aí sim vai para mais uma decisão. Nos últimos torneios, a Argentina chegou na final em todos e ganhou todos. Vamos ver se confirma no próximo domingo, nesse jogo contra a Colômbia. Destacar aí as atuações do Rames, que estava simplesmente parado no São Paulo, e que na seleção colombiana ele simplesmente deita e rola, né? Jogando muito bem, fazendo jogos muito bons, já tinha jogado muito bem diante do Brasil naquele jogo da última rodada da primeira fase, e também jogou muita bola diante do Uruguai, nem tanto assim como diante do Brasil, mas jogou bem quando teve as oportunidades. E a Colômbia conseguiu uma boa classificação, ele deu mais uma assistência nesse campeonato, e foi o melhor do jogo em 4 das 5 partidas, se eu não estiver enganado. Então, fazendo uma temporada muito especial aí, com essa pequena Copa América, no cara que estava parado no São Paulo, porque a gente viu aí que na seleção ele é outro. Enquanto que no São Paulo ele não demonstrava o mínimo interesse, na seleção ele dá a vida mesmo. É impressionante. O destaque que eu vou fazer é sobre a chegada da Espanha na final da Eurocopa, com essa seleção renovada, cheia de jovens. E jovens mesmo, né? Tem o Yamal aí, que é menor de idade, tá jogando muita bola. Eu queria destacar o trabalho do De La Fuente, que é um técnico que vem da base. Trabalhou com todos esses meninos aí, o Yamal, o Dani Olmo, então ele conhece muito bem. Um trabalho a longo prazo, um trabalho que tem uma lógica e que é mais um que serve de exemplo para a nossa seleção brasileira, que não tem isso. Nós não temos um projeto bem encaminhado, tá? Estamos com um técnico completamente diferente do anterior. O Ramon veio da base também, do Brasil. Mas o Ramon, Por fala favor, sério. por favor. Fala sério, que comparação. Calma, Vampeta, calma. Pelo amor de Deus. A gente viu aí no pré-olímpico o Ramon. Mas aí o trabalho do De La Fuente, que é um técnico que viu aí o amadurecimento desse menino, conhece bem, e chegou com um projeto aí de renovação e paciência. E aí os resultados vêm aparecendo nessa boa seleção espanhola aí, liderada pelo Rodri, mas que na verdade não é nem o Rodri que está fazendo as grandes atuações, né? Tá até fazendo uma Euro meio que discreta comparado com os outros jogadores. Quem está carregando esse time são os jovens ali, com o Williams, o Yamal e com o Dani Olmo. E eu destaco que a Espanha com jogadores aí de ascendência africana, né? O Yamal, não sei se é africano de verdade, acho que é indiano, coisa assim. E o Williams, sim, jogador que tem uma ascendência aí africana. A Espanha, que sempre vimos jogadores espanhóis, né? Mas agora já está tendo uma diferença também. E está sendo muito bom o futebol espanhol, porque ele está bem mais habilidoso. Esse futebol, aquela geração marcante, de 2010, 2014, 2012, né? De 2008 a 2012, era um time bom, habilidoso até, mas não tinha jogadores com essas características. Imagine se tivesse. Era ainda mais forte. Embora não se compare, é claro, não estou comparando. Essa geração tem que comer muito arroz com feijão para chegar naquele nível lá, mas muito mesmo.
E hoje, inclusive, completa 14 anos daquele título da Espanha, da Copa do Mundo, na África do Sul. Então, esses são os meus destaques aí. O Rames, que é impressionante que ele tem jogado com o time da Colômbia. Tudo bem, nós não tivemos aí, a Colômbia não teve grandes adversários assim pela frente, como a Argentina também não teve grandes adversários, mas isso não tira o mérito, são jogos também que têm seu grau de dificuldade. E a seleção espanhola, com Dela Fuente, se eu não me engano é o nome dele, e é um técnico que está mostrando aí qualidade com esse time que está só começando, tem pelo menos umas 3 Copas aí para esse time da Espanha. É isso, João Vitor, muito obrigado. E uma coisa que é importante a gente destacar, né, nessa sua fala. Muito se discutiu essa semana sobre por que o Estevão não foi convocado para a Copa América. Gente, uma coisa é como o João Vitor falou, você tem um treinador que conhece esses meninos da categoria de base, sobe para a seleção principal com eles, tem um estilo de jogo, tem uma mentalidade de jogar, uma formação tática clara e definida. Outra é você colocar o Estevão por motivos de ele é bom. Você vai queimar o garoto. Olha o que tá acontecendo com o Endrick, né? O Endrick virou piada na imprensa mundial porque o único passo certo que ele deu na partida foi o de saída. Não dá pra gente esperar tanto assim num trabalho que tá começando, embrionário, né? E o Estevão tá com 3 semanas aí que o Estevão tava jogando mesmo no Palmeiras, não tá com muito tempo. Até a convocação ainda tá falado. O Estevão, apesar de todo mundo já ter uma confiança que ele ia explodir no futebol, mas ele veio aparecer realmente agora. E o Yamal, apesar de nunca ter dado show, tá dando realmente um show de bola agora na Eurocopa, mas ele já vem há um bom tempo jogando pelo Barcelona. Às vezes reserva, às vezes titular, mas estava jogando. Exato. Aí cabe outro questionamento. Por que que no clube dele, né? Por que que o Estevão no clube dele, ele demorou tanto pra subir? Por que que o Endrick no time dele, ele era tão subutilizado, né? E na Europa, o Yamal, com 16 anos, já era titular no Barcelona, consistentemente, né? Então, são esses os tipos de reflexão que tem que ser feitos, né? São essas as discussões que têm que ser aprofundadas. E para finalizar, o torcedor do São Paulo deve estar muito contente com o Rames jogando bola pela seleção da Colômbia, né? Mas é isso. Fica ligadinho que a gente vai ter um programa especial essa semana, Acréscimos, para falar sobre a final da Copa América e a final da Eurocopa. Então, vamos agora para nossa pauta principal, que são as oitavas de final da Libertadores. Já que está acabando a Copa América e a Eurocopa, agora a gente volta as nossas atenções para a competição mais importante da América do Sul. Então, escuta aí essa chamadinha para a gente ir para a pauta de hoje. A gente vai agora conferir os nossos prognósticos, correto? Em comparação a quem passou de fase ou não passou de fase, né? Em cada grupo da Libertadores. Então vamos aqui começar, né, pelo primeiro grupo, o grupo do Fluminense. Classificados foram Fluminense e Colo-Colo. Então nesse daí só eu acertei, né? Eu coloquei Fluminense passando em primeiro, Colo-Colo em segundo. Cravei certinho até as posições. Os demais colocaram o Cerro, né? Mas assim, foi um negócio bem atípico. Quando a gente vê aqui a tabela de classificação, né, eles ficaram rigorosamente empatados em tudo. Eu acredito que aqui a diferença foi o confronto, né? Entre as duas equipes, o confronto direto. Mas assim, que balanço vocês fariam da... Foi o gol fora de casa, né? Foi que o Colo-Colo ganhou em casa de 1-0 e lá foi 1-1. Aí contou o gol do 1-1 fora de casa. Olha aí, né? Então, olha aí. Foi bem no detalhe mesmo. Então, como é que vocês acharam que foi o Fluminense aí nessa fase de grupos, né? O que vocês acham que aconteceu com o Fluminense? Olha, pelo que eu acompanhei do Fluminense, eles fizeram algumas partidas bem abaixo, um retrato da temporada do Fluminense, mas conseguiram alguns bons resultados e foi o que fez o time não sofrer tanto para se classificar. O grupo do Fluminense também não é um grupo tecnicamente forte o suficiente para colocar o Fluminense numa situação assim de perigo, mas o time ainda não está naquele nível que apresentou para ser campeão, não. Talvez esse seja a grande preocupação do torcedor, assim, passou de fase, mas ainda não está jogando aquela bola toda para ser campeão de novo, não. Eu acho que o Fluminense confirmou aí a sua classificação, mais pela diferença técnica dele para as outras equipes. Mas agora a segunda fase é diferente, né? É outro campeonato. Pode ser que o Fluminense volte a jogar no nível que ele já jogou. Perfeito, João Vitor. Amaro, e aí, como é que foi o seu balanço aí do Fluminense? Realmente o Fluminense mostrou a diferença técnica que tinha
comparado com os outros times. Mas não significa, apesar dele ter colocado aí mais que o dobro de pontos, né, do segundo colocado, não significa que ele fez uma fase de grupos exuberante. Temos que ver aí que nesse grupo teve muitos empates. Muitos outros clubes praticamente estavam empatando. A Aliança, 4 empates, Cerro, 3 empates, Colo-Colo, 3 empates. Então também tem essas questões. Os outros times também empataram muito. O Fluminense tem que melhorar bem, bem mesmo, para ver se passa pelas oitavas, acredito eu. Perfeito, Amaro. E aí, Marco, prognóstico rápido aí. Como é que você achou que foi o Fluminense na fase de grupos? Cara, todo mundo aqui da gente botou ele passando como primeiro. Eu acho que todo mundo pensava que ele ia passar com o pé nas costas. Foi o que não ocorreu. Sofreu bastante para passar, até nos jogos que ganhou. Teve que ganhar jogos de virada dentro de casa. Confrontou com times que foram bem fracos tecnicamente, apesar da tradição, Colo-Colo, Cerro Porteño. Acho que o Fluminense está pesando a idade do time, cara, esse ano. Apesar de eles foram campeão no ano passado praticamente com o mesmo time, mas esse ano a idade tá pesando. Eu acho que não vão mais longe, muito mais longe do que umas quartas de final, não. Dependendo de chaveamento aí, acho que não vão. Esse ano não chega nem na semi. E o que é engraçado é porque realmente é isso que vocês falaram, né? Apesar dos 14 pontos que o Fluminense teve, pra quem assistiu os jogos, o Fluminense ele não sobrou tanto assim não, né? O Fluminense em diferentes momentos ele tava em situações de apuro muito grande no campeonato, né? Amaro, teu microfone tá ligado. E o Fluminense fez 14 pontos, né? Só perdeu 4 pontos na fase de grupo. Não teve nenhuma derrota, mas é o que a gente está intensificando, falando sempre. O futebol não mostra esses 14 pontos. Não mostra de forma alguma. Exatamente, é isso. Então, assim, o interessante pro torcedor do Fluminense é ligar o quê? O sinal de alerta, né? Porque haja visto o que tá acontecendo com o Fluminense no próprio Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro do Fluminense também tá um pouco estranho, né? Pra dizer o mínimo, ele tá um pouquinho esquisito. O time do Fluminense poderia estar tendo um desempenho bem melhor. E outra coisa curiosa, a todo momento eles estão meio que implorando, pedindo pra torcida comparecer no estádio, né? Esquisito demais. Parece que o torcedor abandonou. Como é que pode? No ano que os caras ganham a Libertadores, no ano subsequente a torcida meio que abandonou os caras, né? Mas vamos a isso. Bom, meninos, no grupo B, o que foi que a gente colocou aqui? Tajeres e São Paulo, com Tajeres em primeiro, São Paulo em segundo, Amaro e eu, né? Erramos, o maldito do Luciano fez o gol no finalzinho que tirou o Tajeres do primeiro lugar, né? A gente não estava contando com isso. Eles tiveram a mesma pontuação, né? Enquanto estava 1-0 pro São Paulo na última rodada, pelos gols marcados, o Tajeres ainda estava em primeiro, porque na situação ele tinha 10 gols marcados, o São Paulo só tinha 9. Então quando o Luciano faz aquele gol aos 90 minutos, o São Paulo iguala, né? Com o Tajeres e passa a tomar a frente pelos gols, né? Então foi basicamente isso aí que aconteceu, né? Então quem acertou dessa vez aqui no palpite foi o Marcos e também o João Vitor, né? Então vamos comentar aí rapidamente, né? Lembrando, quando a gente fez esse prognóstico, o treinador do São Paulo era o Thiago Carpini e o São Paulo estava vivendo um momento de grande instabilidade, inclusive estreou na Libertadores com derrota para o Estudiantes, ou para o Tajeres. Vamos lá, Amaro, seus comentários? Eu queria voltar ao primeiro grupo aí, só para informar que, se eu não me engano, o Colo-Colo foi o primeiro time da história da Libertadores que se classificou com 6 pontos. Exatamente. Antes deles, tinham se classificado com 7 pontos. Para ver o tanto que foi complicado esses 3 times fora o Fluminense. Foi empate demais. E sobre o São Paulo, realmente melhorou muito, né? Só teve essa derrota da primeira rodada. Teve até aquela nossa discussão que eu fui a favor, né, de tentar manter o Carpini. E é aquela velha história, né? Comentarista do pior, o melhor que seja, ele nunca vai ver o dentro do clube, o 100% que acontece lá. Ele tenta ver notícia, tenta se informar, cria seu pensamento, e uns falam uma coisa, outros falam outra. Mas só dentro do clube para realmente saberem o que fazer e escolherem certo, né? Que tem clubes que
mesmo sabendo o que tem que fazer, ainda escolhe o errado. E o São Paulo aí, até o momento, pelo visto, escolheu certo, melhorou muito o futebol. E aí, praticamente, não precisa nem dizer que errou, porque foi um saldo de gols. Foi saldo de gols. Então, Isso, exatamente. foram os dois times, realmente são os dois times melhores. Os dois times fizeram mais do que o dobro do que o terceiro colocado, né? Então, foi mais do que esperado esse grupo B. Lembrando que o Tadieres também está muito bem no Campeonato Argentino. Se eu não me engano, ele está em segundo. O campeonato iniciou agora, mas ele, se eu não me engano, ele ainda não perdeu também lá. Já teve 4 ou 5 rodadas. Até se adiantando um pouco, tem muito jornalista aí botando o River, passando dele facilmente, e eu não vejo assim. Perfeito, João Vitor, sua vez? Não, queremos dizer que a gente acertou alguns prognósticos, porque a gente falou que o São Paulo ia sofrer bastante nessa Libertadores e sofreu. A questão é que o São Paulo agiu rapidamente e fez uma excelente escolha de treinador, e aí conseguiu mudar sua realidade rapidinho. Mas sofreu. O começo de Libertadores não foi bom e precisou trocar o comando. Se tivesse ficado com o Carpini, tinha sofrido mais ainda. Na verdade, nem sofreu tanto porque os outros times não deram trabalho, né? Ficou basicamente a briga ali entre os dois primeiros. Mas a gente, de certa forma, acertamos, porque a gente acertou porque o São Paulo penou no começo, não foi fácil, né? Mas o time conseguiu uma boa classificação. E agora é um time que chega muito forte na segunda fase. Não acredito que vai ser um time que vai ser campeão, pelo menos não agora. Brigar pelo título fortemente, mas eu acho que é um time que pode sonhar com uma semifinal, por exemplo. Mas tem bola para chegar mais longe aí. Eu vejo o São Paulo como um time que pode crescer. Só não vejo um time que pode ser campeão, mas acho que pode crescer. Bora lá, Marcos. Cara, acho que é unânime, né? Todo mundo, é consenso de todo mundo que se o Carpini não sai de São Paulo, talvez São Paulo nem passasse de fase. O Zubeldia aí, que era do LDU, eu já conhecia, mas só dos jogos ali de mata-mata, que eu já tinha visto o LDU jogar. Mas está se mostrando um técnico muito bom mesmo, muito bom. Fugiu do perfil de técnico português que a maioria dos times brasileiros estão buscando. E o cara vem mostrando um ótimo trabalho aí no São Paulo. Fortaleceu bastante o time, até parece que fortaleceu mentalmente o time, né? Muitas vezes o time do São Paulo, que é bom tecnicamente, parecia frágil mentalmente e fraquejava em jogos decisivos. Nesse final mostrou força, além de força técnica, física, também mental. Conseguiu superar o péssimo início de Libertadores e conseguiu ainda conquistar o primeiro lugar, que é muito importante, mas muito importante nessa fase de mata-mata aí da Libertadores. O Talheres aí, eu acho que pode também incomodar, cara. É um time chato de se jogar, rápido nas transições, muito bom. Pode ser que ele venha surpreender e ir um pouco mais longe na competição. Eu fiquei chateado do São Paulo ter demitido o Carpini. Eu preferi o Carpini, né? Boa, 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 Marcos. Então, o Carpini, ele deu uma desandada, né? Muito grande. Ele começou de uma maneira muito forte, apoteótica, campeão em cima do Palmeiras. Ok, que foi nos pênaltis, mas foi campeão. E deu uma caída muito grande. Então, assim, vamos aqui, que já foi demitido. Todos erramos em relação ao Estudiantes, né? Foi a grande decepção desse grupo. Estudiantes que todos nós colocamos o Estudiantes, né? Passando de fase, e o Estudiantes foi a grande decepção do grupo. O Estudiantes está em quarto lugar, né? Então vamos ao grupo do Botafogo. Aqui no grupo do Botafogo, né? Todos erramos em relação à LDU. E no caso, o João Vitor e o Marcos, eles ganham mais um pontinho, porque eles acertaram que o Botafogo passaria em segundo, que de fato foi o que aconteceu. Como é que foi a fase de grupos aí do Botafogo, Rapaz, o gente? Amaro não sabe de porra nenhuma mesmo, não, cara. Rapaz, agora que eu Tá tô zerado vendo. aí. Quem Meu deram Deus ponto. do céu. Rapaz, bicho. Meu Futebol é Deus do dinâmico, céu. futebol é dinâmico. Nós vamos já falar da Libertadores, da fase de mata-mata, mas só daqui É a 2 dinâmico meses. mesmo. Tu erra uma vez, depois tu erra de novo. Vamos lá, Amaro. Como é que você, como torcedor do Glorioso, percebeu aí a campanha do Botafogo, do nosso fogão, aí na Libertadores? O campeão do Botafogo foi, eu até comentei sobre, né?
nosso presidente, dono do clube, John Texton, arriscou muito a Libertadores, porque ele segurou um bom tempo para trazer um novo técnico, e por questões dessa situação, perdendo os 2 primeiros jogos, mas conseguimos ter uma grande arrancada e ganhar 3 vezes seguidas, e um empate que poderia até ser vitória na última rodada, que evitaria muito, muito mesmo um confronto tão pesado como esse que nós vamos ter nas oitavas. A LDU foi decepcionante. A LDU realmente não esperava sair dela, mas eu até citei, se eu não me engano, eu até citei que eu coloquei o grupo do Botafogo como um grupo, entre aspas, da morte. Não que tenha os melhores times, mas que tinha times que era muito pareio. E realmente isso aconteceu. Você que tinha colocado que o grupo do Botafogo, de todos, era aquele que tecnicamente, né? Se for olhar peça a peça, era o que se aproximavam mais, os 4. Me recordo disso mesmo. Vamos lá, João Vitor? O Botafogo conseguiu aí uma recuperação espetacular, né? A recuperação do Botafogo foi sensacional. Começou muito mal e aí, com a chegada do seu novo treinador, ótima escolha de treinador está se mostrando. Você viu primeiro aqui, né? Por incrível que pareça, o Amar acertou. Ele disse que o treinador do Botafogo era um ótimo nome. Por enquanto está fazendo jus. Inclusive, o Botafogo está muito bem também no Campeonato Brasileiro. Chegou a ficar com a liderança aí do sábado para domingo, mas o Flamengo acabou vencendo o Vasco e retomou a liderança. E o Botafogo consegue a classificação em segundo lugar. Eu tinha apostado nisso justamente, de novo, a questão do São Paulo. Trabalho que não estava bom. O começo de campeonato iria ser ruim. E foi, acertamos nisso aqui. Nós acreditávamos que o Botafogo ia sofrer no começo da Libertadores porque o então treinador não estava conseguindo fazer um bom trabalho e não deu outro. O Botafogo perdeu. Foram as 3 primeiras partidas ou foram as 2, né? Perdeu, ficou zerado. E aí começou uma campanha de recuperação porque que chegou um novo treinador. Então, não só acertamos que o Botafogo ia passar, e no caso eu e o Marcos dissemos que ele ia passar em segundo lugar por causa disso, como também o Botafogo passou na posição que a gente apostou. Eu só queria... Quem foi que passou no grupo também, além do Botafogo? Que a LDU decepcionou, agora me deu um ponto. Foi o... Como é que é o nome do Júnior time? Barranquilla. Júnior Barranquilla, exatamente. Pronto. Que era um time que eu também tinha ali uma expectativa, mas eu apostei mais na LDU, né? Só que realmente a LDU meio que decepcionou, até porque é o atual campeão da Sul-Americana, né? Então, foi uma boa de uma recuperação do Botafogo, tá de parabéns e chega forte na próxima fase. É um time que, assim como o São Paulo, eu acho que pode vislumbrar aí umas quartas, semifinais até. A não ser que cresça mais ainda e brigue por título. Hoje eu não vejo assim. Perfeito, João Vitor. Então, vamos a isso. Marcos, suas opiniões aí? Cara, eu concordo. O Amaro realmente falou, né? Ele citou aí sobre ele ter dito que o grupo do Botafogo era o grupo da morte. E na época ele até disse que não é que seriam os times mais difíceis, mas era porque eram os 4 times bastante equivalentes dentro do grupo, sabe? E o Botafogo, cara, passou de uma forma quase que milagrosa. Depois das 2 primeiras rodadas ter perdido, já tinha time disparado, se eu não me engano, com 5 ou era 6 pontos. Conseguiu se recuperar após a chegada do novo treinador dele, né? Tomou um ótimo treinador que já vinha fazendo um ótimo trabalho no Braga de Portugal, e o cara tá provando agora no Botafogo que realmente de verdade, é um treinador bom. Tornou o Botafogo bastante ofensivo, até mais seguro defensivamente, tomando menos gols, que foi o que pesou nos primeiros jogos da Libertadores. Olho no Botafogo, viu? O Botafogo nesses últimos jogos aí contra o Palmeiras tá complicando o time do Palmeiras. Eu não acho difícil. Inclusive, deixa eu adiantar aqui, quando a gente for falar de oitavas, eu aproveitar só o que o Marcos falou. Para mim, o Botafogo é favorito. Eu já tinha colocado, né, que o Botafogo, na minha opinião, tá gravado, o Botafogo ele chegava no mínimo às semifinais, né? E curiosamente, se o que eu falei se concretizar, existe chance de a gente ter um Botafogo e Flamengo
numa semifinal de Libertadores. Seria Mas eu muito acho bom, que né? tu falou pra fazer meme. Tu falou pra tirar onda com o Amaro. Não, cara, tô falando sério. Júnior Santos, o cara é o Cristiano O Ronaldo na Amaro tá aí de Libertadores, prova. O pô. Amaro tá aí de prova. Só eu na mídia inteira, no Brasil, eu posso dizer também no planeta Terra inteiro. Só eu Eu não defendi o falo um Botafogo. negócio Só desse eu sério, defendi o não, pô. Botafogo Eu tenho aqui. certeza. Agora eu vi, pô. Pelo amor de Deus, vocês só ficam fazendo chacota com o Glorioso, pô. É É brincadeira. meme, tenho certeza. É bom lembrar também que eu falei aqui que era capaz, apesar de eu ter colocado ali o Flamengo passando em primeiro, né? Que a gente vai já pra isso. Eu coloquei que era capaz do Flamengo ter uma fase de grupos muito ruim, porque o Tite nunca foi um treinador reconhecido por ir bem em mata-mata. Ele sempre foi um treinador reconhecido por sistema de rodízio, pontos corridos. Eu falei na seriedade. Só que eu deveria, né, ter ido além e ter botado o Flamengo em segundo. Mas aí vocês iam achar que era meme, que era molecagem. Vai, continua. Eu falando que, tipo, o Botafogo pegou o Palmeiras aí na próxima fase, nas oitavas de finais, e que os palmeirenses estão dando como galinha morta o Botafogo. É bom esse cara de olho aberto, que o Botafogo nos últimos confrontos contra o Palmeiras vem sendo bastante chato e até vencendo o time lá dentro do próprio estádio do Palmeiras, como fez no ano passado, naquele ótimo momento que foi vivido no Campeonato Brasileiro. É um time que não vai sofrer com o campo sintético do Palmeiras, porque também joga no campo sintético. E o sistema de jogo do Botafogo encaixa contra o do Palmeiras. Eu acredito muito que o Botafogo possa eliminar e ser essa surpresa e terminar um dos super favoritos ao título. Como vocês bem disseram, a LDU eu tinha colocado, foi uma grande decepção. A gente sempre bota a LDU como um time forte, até por conta da altitude. Mas aí o Júnior Barranquilla surpreendeu e passou de fase até em primeiro lugar, né? Tem um time bastante experiente, mas eu acho que entra no mesmo caso do Fluminense. É um time velho, cansado. Não vai muito longe mais do que ele já tem feito, não. No máximo, passa dessas oitavas e olhe lá. Agora a gente fala do grupo do Flamengo. O Flamengo, sim, foi a grande decepção dessa fase de grupos. Eu acho que não tem como a gente pensar diferente, né? Dos brasileiros, ele era postulante a passar com a melhor campanha e o Flamengo fez todos nós errarmos o nosso prognóstico. Enquanto o Palmeiras, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Ele foi lá, foi bem e fez o seu papel, né? Colocou em campo o investimento que é feito. O Flamengo teve um começo muito irregular. Em alguns momentos chegou a flertar não. Em alguns momentos ele ficou em último no seu grupo. Teve chances reais de dar aquela nossa famosa flamengada, que todo flamenguista conhece. Me recordo que no programa que a gente falou sobre o Flamengo, eu comentei assim: olha, o Flamengo, ele tem um passado com esse Palestino. O Palestino já venceu o Flamengo e eliminou ele na Sul-Americana. Esse Bolívar já venceu o Flamengo também. Então, assim, não é um grupo tão fácil. Só que eu não imaginei, apesar de ser uma pessoa bem realista, não imaginei que o Flamengo passaria em segundo. Que em 2024 a gente estaria fazendo continha para passar de fase na Libertadores, num grupo tão fraco, né? O Flamengo não venceu fora de casa nessa Libertadores. Então, todos nós erramos o prognóstico, né? Ninguém acertou quem ia passar em primeiro, ninguém acertou quem ia passar em segundo aqui nesse grupo. Vai lá, Mário. O Bolívar usou bastante, né? Como sempre, o fator casa. Ganhou todos os jogos lá, dentro de casa. Conseguiu ganhar também do Palestino fora de casa. E levou uma goleada do Flamengo. E eu vejo aí que vai levar outra nas oitavas, né? Já adiantando um pouco. Mas realmente o Flamengo, por não ter ganho fora de casa, realmente ficou um pouco feio. Mas dentro de casa ele fez o papel dele. Ganhou os 3 jogos. Até tranquilo, né? Tranquilo estilo Tite. Alguns, mas tranquilo. E fora de casa foram questões que não sei se foi início de trabalho, né? O Milionários até então estava ganhando, mas deixou empatar. Do Bolívar, foi o único que todos aqui, todos não, quase todos imaginamos que poderia perder ponto e até perder o jogo. E realmente perdeu. E do Palestino foi algo inexplicável. Mas o Flamengo segue forte e cada vez mais forte nessa Libertadores. Perfeito, Amaro. Pode ir, João Vitor. O Flamengo foi uma
grande decepção, assim, uma putaria realmente, desculpa o termo aí, porque inadmissível o Flamengo fazer uma campanha tão sofrida como fez e passar em segundo lugar no grupo. Não tem nada que explique isso. E foi preciso aquele apavoro, que é inútil, né? Mas acabou, depois daquele apavoro, o Flamengo teve uma boa atuação, né? E isso deixa uma grande dúvida. Que Flamengo que vai para a segunda fase? Porque reagir naquele grupo não é difícil. Reagiu com 2 jogos em casa contra equipes fraquíssimas. Então, o Flamengo, a gente falou aqui, né? A gente não botaria o Flamengo como candidato a título agora, não. Porque a gente não sabe que Flamengo é aquele, ainda mais depois do Carioca, que não tem um mínimo de padrão para se cobrar alguma coisa. E se confirma isso. Eu ainda não me convenço de que o Flamengo vai chegar na segunda fase mostrando essa força. Vamos ver depois. Porque era um grupo tão fácil, mas tão fácil, que o Flamengo tornou esse grupo difícil, que reagir nesse grupo não é nada demais. Pegou equipes fraquíssimas, ganhou a maioria dos jogos em casa e passou de fase, mas ainda passou em segundo lugar. Fez o Bolívar passar de fase. E ainda teve aí a felicidade no sorteio de enfrentar o Bolívar de novo, podendo ter enfrentado inúmeras equipes fortíssimas, como o Palmeiras, o próprio São Paulo. Então acabou que o sorteio, entre aspas, ajudou o Flamengo. E aí atenua essa campanha ridícula. Porque, sinceramente, a campanha do Flamengo na Libertadores da primeira fase foi ridícula. Não tem nada que comemorar, não tem nada que dizer que o Flamengo reagiu e passou. Foi horrível. Uma campanha realmente que tem que ser lembrada, porque não é o mínimo aceitável passar em segundo lugar num grupo que tem Palestino, Milionários e Bolívar. Pelo amor de Deus. A campanha é realmente vergonhosa. Passou porque o grupo era tão ruim que dava para poder recuperar e recuperou, mas ainda ficou em segundo lugar. Já o Bolívar usou muito bem a sua atitude, mas mostrou também uma certa qualidade. Não dá para sonhar muito, mas passou em primeiro lugar. Isso é importante para o Bolívar e fez muito mais do que o Flamengo para merecer isso. Perfeito, João Vitor. Eu me recordo que até depois que o Flamengo estreou com um empate, no nosso grupo eu mandei mensagem assim: rapaz, o time do Bolívar joga bem, ó. Eu acho que o segundo lugar vem pro Flamengo. Horas depois, né, que a gente tinha terminado a gravação do nosso programa. O jogo do Flamengo tinha sido numa terça-feira, aí na quarta-feira, né, pouco tempo depois que a gente terminou a gravação, o Bolívar tava jogando contra o Palestino e o Bolívar tava botando o Palestino na roda. Eu fiquei, caralho, o Flamengo vai passar em segundo. Mas o programa já tinha ido ao ar. Vai lá, Marcos. Só endossar o que vocês já falaram, a campanha ridícula do Flamengo. O Flamengo tem um elenco mais caro e estrelado da América do Sul. Não podia ter passado sufoco em grupo nenhum para passar de fase, cara. Nenhum. Poderia ter o grupo considerado grupo da morte, tivesse Palmeiras, tivesse São Lourenço, quem fosse, o Flamengo tinha que passar, não sem passar sufoco, cara, de fase. No grupo que passa 2 times. Mas a gente já tá, que é flamenguista, a gente já tá acostumado com isso aí, né, do Flamengo, né? Esses jogos, essas flamengadas que o Flamengo dá aí, essas dificuldades. É estranho se o Flamengo passar sem dar esses sustos. Não sabemos, apesar do Flamengo já tá numa sequência, acho que de uns 4 a 5 jogos bons, ter massacrado o seu grande rival Vasco agora, do último domingo, eu ainda não tenho aquela confiança do Flamengo, cara. Eu não consigo ainda ter. Não sei que Flamengo esperar na sequência das competições, inclusive da Libertadores, não. Muita gente comemorou aí por estar pegando o Bolívar, porque realmente, considerando os adversários que poderiam pegar, é um time fraco, mais fraco tecnicamente. Mas eu digo aqui, se o Flamengo não meter aí uma sacola de uns 2, 3 nesse time, pode se complicar lá naquela altitude, cara. Pode se complicar facilmente se conseguir ganhar apenas de 1-0. Que eu não acho difícil também o Flamengo fazer essa proeza, tá vindo jogar bem e ganhar só de 1-0 do Bolívar. Se levar 1-0 para aquele morro deles, vai ser um sufoco danado no jogo da volta. Um sufoco danado. Então eu vou seguir o linha de raciocínio do João Vitor. Não considero o Flamengo, por futebol praticado, favorito a Libertadores esse ano.
E outra, né, que é importante a gente destacar, o Flamengo já passou por essa situação no ano passado, de passar em segundo, primeiro jogo no Maracanã contra Olímpia. o Olímpia, venceu de 1-0, poderia ter feito 2, 3, não fez, e aconteceu o que aconteceu. Abriu 1-0 fora de casa, tomou 1, tomou 2, tomou 3, eliminado, né? E o E dali E o Olímpia foi o do ano caos o resto da passado, temporada. Alisson, era bem mais fraco que esse Bolivar, viu? Pode ter sido muito mais fraco e não Muito mais tinha o fraco. agravante da altitude. Exatamente. O Flamengo se colocou numa situação muito perigosa. Então vamos aqui agora ao grupo do Palmeiras, né? Eu e Marcos acertamos, inclusive, o segundo colocado, Palmeiras e São Lourenço. Eu acredito que o asterisco ali, eu teria que voltar na gravação, mas eu acho que foi porque o Marcos falou que ele achava que tinha alguma chance do Palmeiras não passar em primeiro, mas ele colocou o Palmeiras sim em primeiro. Aí a gente deixou o asteriscozinho, que no final das contas não conta nada, né? Porque ele botou o Palmeiras em primeiro, São Lourenço em segundo, então ambos E acertamos. foi no rumo, viu? São Lourenço deu um amasso no Palmeiras pra quem não assistiu no primeiro jogo. Palmeiras também não foi assim fácil, não. É isso, o Palmeiras, o Palmeiras do Abelzinho a gente sabe como é que é, né? Salva as proporções, os últimos anos aí é muito parecido com o Real Madrid. Sofre, 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 2-0 pro Palmeiras. Aí o Amaro e o João Vitor acertaram que o Palmeiras ficaria em primeiro, erraram o segundo colocado. E aí, diagnóstico da fase de grupo do Palmeiras. Que agora não conta mais com o Endrick, né? Vai, Amaro. O Amaro foi apertar no microfone e foi sair. Bicho, é impressionante. Deixa eu falar aqui, porque o pessoal que tá assistindo aí, gente, é assim mesmo. Ele é burro, viu? Acontece. Olha aí, voltou o idiota. Aí, Ô, o meu voltou, amigo. voltou. Amaro, tu foi Fala! apertar no Querido. microfone e apertou sair, não foi? Com certeza. Tá travando aí com vocês ou é só no meu celular? Não, acho que é o Ora, teu mano. celular. É o teu dedinho É cheinho. meu eletrotécnico. Tá travado. Olha a Miguel, olha a Miguel que ele tá dando pra dizer que não apertou errado. Porra, é Então, mesmo. O Amaro é eletrotécnico, eu tinha me esquecido disso. Um abraço a todos os eletrotécnicos aí do Brasil. Eletrotécnico nada, rapaz, esse bicho. E nesse grupo, pra mim, tem um time que foi, vocês aí falando, que o Flamengo foi decepcionante. Eu coloco até o Del Valle muito mais decepcionante do que o Flamengo. Eu via ele passando aí tranquilamente com o Palmeiras, mas que falta fez um pontinho lá contra o Palmeiras, viu? Se tivesse conseguido pelo menos um empate contra o Palmeiras, né, abrindo 2-0, deixando o Palmeiras virar, eu acredito que daria até para ele ter passado, mas ficou para fora. E o grande São Lourenço mostrou aí o poder argentino, mesmo eu acreditando que ele não vá passar pelas oitavas. E o Palmeiras, não tem o que dizer. O Palmeiras de Abel Zebu, como alguns falam, é impressionante, impressionante. Mas mais uma fase de grupos da Libertadores sem perder fora de casa, sem perder dentro de casa e simplesmente humilhando os seus adversários, não humilhando em gols, mas humilhando pela forma de jogar, pela calma, pela paciência, pelo saber fazer, saber esperar, saber controlar o jogo e saber atacar. E mais uma vez ele vem com tudo para como um dos grandes favoritos a conquistar essa tão sonhada Libertadores. O favoritismo do Palmeiras vai mais por a gente saber que esse time tem realmente uma força muito grande, cresce, mas o que está jogando hoje de futebol não convence, não. O Palmeiras tem jogado mal, mas isso é uma típica do Abel, né? O Abel, e é um mérito dele ao mesmo tempo que tem seus defeitos, o time dele cresce nos momentos que tem que crescer. Ele consegue fazer isso. Né? E é por isso que eu não consigo, não entra na minha cabeça que eu posso considerar um técnico desse como um gênio. Não dá, gente. Porque ele não consegue entregar uma temporada inteira de altíssimo nível, embora ele tenha seus méritos, porque ele tem algumas dificuldades, né? As mudanças de elenco, e agora ele vai perder o Endrick. Vai perder, não. Já perdeu o Endrick. E o Botafogo, desculpa, o Palmeiras é um time que não dá para ser duvidado dele, não. De jeito nenhum. E eu não duvido, claro que não.
Mas eu acho, volto a dizer, que essa bola aí não convence. A grande questão é que a segunda fase da Libertadores ela só vai acontecer após a Copa América. Então, daqui para lá, muita coisa pode mudar. O legal é que os times não vão parar de jogar, né? Aqui no Brasil. Então, eles podem não perder esse ritmo que eles estão tendo agora, tanto pro lado bom como pro lado ruim. E um Então, é detalhe, João interessante. Vitor, né? Nisso, o Palmeiras perdeu o Endrick, né? Vendeu também o Luiz Guilherme e teve mais um rapaz, o Estevão, que ele vendeu, né? Eu acho que é Luiz Guilherme o nome do outro que o Palmeiras vendeu. Mas em contrapartida contratou o Felipe Anderson, né? Felipe Anderson provavelmente jogará, Pois né? é, As que oitavas de final da pode ser Libertadores. justamente a grande mudança desse Palmeiras aí. Imagina esse Palmeiras com o Dudu voltando na melhor condição, entrando o Felipe Anderson, aí isso vai poder reacender o futebol do Rafael Veiga, que está fazendo uma temporada ruim demais. Acho que é a pior do Rafael Veiga, desde que ele voltou do empréstimo para o Atlético Paranaense. E aí outros nomes também, né, podendo crescer. Eu volto a dizer, eu não acho que o Flaco Lopes seja um nome que vá ali fazer a diferença se o time estiver mal. Né? Então acho que o Palmeiras precisa de um goleador. O Flávio está fazendo seu trabalho, merece todo o reconhecimento, mas eu acho que o Palmeiras precisa de um outro goleador. Eu vou observar como é que vai ser esse time sem o Endrick agora, porque o Endrick era uma peça-chave do Palmeiras hoje, e era quem não fez tantos gols assim, mas era quem decidia bastante, né? Nos jogos do ano passado, principalmente aqueles contra o Botafogo, aquele contra o Botafogo no Engenhão, no Engenhão, não, desculpa, Newton Santos. O Endrick foi quem decidiu o jogo, né? É o jogador que tem essa capacidade. Vai chegar o Felipe Anderson aí, vamos ver como é que o Dudu vai estar. Ele teve uma lesão séria que deixou ele um tempão parado. Vamos ver se ele já consegue até o mata-mata da Libertadores estar em condições. Vamos lá, Marcos, sua vez. Cara, sobre esse grupo do Palmeiras, novamente só posso concordar com meus amigos falaram aí. O Palmeiras é isso mesmo, começa meio que devagar e parece que pega no tranco no decorrer das partidas, né? Nem assim, dentro da mesma partida, né? Que começou perdendo lá pro Del Valle, por exemplo, 2-0 dentro da partida, começou devagar, foi amassado, mas conseguiu uma virada lá de suma importância para a classificação dele, que poderia ser que naquele momento já desse uma bagunçada ali nas pretensões de passar de fase. Eu, no mesmo modo que eu vejo que sempre tá entrando Flamengo e Palmeiras como super favoritos da Libertadores, esse ano eu não tô vendo nenhum dos dois como super favoritos. Tô vendo aí que pode ser um ano que os dois possam ser que nem cheguem nas semifinais, quem dirá na final. Eu já acompanhei uns 4 a 5 jogos do Palmeiras, inclusive do Brasileirão. Um dos jogos que ele perdeu para o Atlético Paranaense dentro de casa. Eu não tô vendo o Palmeiras, cara, com aquela ainda segurança de outros anos. Então, tem que ver como é que esse time vai melhorar com essa chegada desses reforços, que são jogadores prontos, tarimbados, que vão agregar bastante no elenco, né? Vão dar um salto de qualidade absurdo, principalmente o Felipe Anderson, que é para dentro do contexto brasileiro, é um craque ali do meio de campo. Eu acho que por estar jogando na Juventus, ele chega bem fisicamente e já vai dar uma mudança de cara assim no time do Palmeiras, de cara. Não vai nem passar muito tempo de adaptação, não. A questão do São Lourenço, tinha botado, mas eu tinha na minha dúvida, se você botou, eu tinha minha dúvida se o São Lourenço passava, cara, também. Que eu fiquei na dúvida entre ele e o Del Valle. Mas como eu tinha Sim, sim, visto sim. alguns, não vi jogos, não assisti jogos, mas eu fui olhar as estatísticas, o momento do clube através dos jogos do Campeonato Argentino, vi que o São Lourenço vinha bem, eu botei ele passando, e foi o que aconteceu. Eu já botei meu ponto de vista no começo aqui, né, sobre Botafogo e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai ter muita dificuldade contra o Botafogo, pode ser até que não passe de fase, o Botafogo surpreende e tire ele de fase. Agora o São Lourenço eu não sei quem foi que ele pegou na fase seguinte. Não tenho como comentar. Calma, a gente ainda vai chegar lá. A gente ainda vai chegar lá, calma.
Então, meninos, vamos aqui agora para os 2 últimos grupos, né? Então, assim, no grupo do Peñarol e do Atlético Mineiro, né? Quem passou foi Atlético Mineiro em primeiro, Peñarol em segundo. Aí a situação que eu vou colocar é a seguinte: como só o Amaro acertou que o Peñarol passaria de fase, eu acho por bem que pelo menos meio ponto ele merece, né? Meio ponto tá de bom tom, não tá? Tá, ele é burro. Agora que não fez nem 2. Mas vocês desrespeitaram o Penharol. Desde tu botou o Peñarol de primeiro, vai se lascar, macho. O Flamengo não sabe nem onde o Penharol entra na história e vocês Meu amigo, você só botou o Peñarol porque você é botafoguense. Todo botafoguense gosta de velharia. Só Isso é por isso verdade. aí. Não, tem uma culpa de ser um time gigante que tá bem. Mostrou que tá bem. Pois é, ó, engraçado, sabe o que é? É que na gravação desse programa o Amaro veio. Time tal. Está muito bem no campeonato chileno. O outro está muito bem no campeonato peruano. Olha aí o resultado. 1,5 ponto o cara fez, mano. Aí, ó, esse jogo contra o Peñarol teve um negócio muito interessante, né? Peñarol e Atlético Mineiro no Uruguai. Teve um determinado momento que o Hulk foi falar alguma coisa pro jogador do Peñarol, e aí o goleiro saiu lá da área dele, chegou na cara do Hulk e mostrou pro Pet, né, do Peñarol. O Hulk tinha mostrado o pack de campeão da Libertadores pro jogador. Foi. Aí ele começou a mostrar a mãozinha dele. Aqui a gente tem 5, cara. Calma aí, dá uma segurada, pô. Foi cabaço, hein? Foi menino. O Hulk foi menino. Inclusive, deixa eu te falar, pelo bem do futebol, o Hulk não joga no Palmeiras. Porque você imagina aí, Hulk e Abel chorando depois do jogo. Não tinha que aguentar. Imagina se o Palmeiras leva o Gabigol. Sendo que ninguém não era nem nascido quando ganhou. Aí Imagina, né? Que o Hulk mostra que foi campeão da Libertadores. Mas o Hulk mostrou uma Libertadores que ele não ganhou. Então ele foi bom também, uma coisa que não fez parte. Ele tinha que baixar a cabeça mesmo. Ele tomou a dele, né, pra ele ficar esperto. Então vamos lá, esse grupo aí do Galo Doido, lembrando que na época, quem era o treinador do Atlético Mineiro era o nosso querido Filipão, né? Então vamos a isso, né? Amaro, seus diagnósticos aí do que aconteceu com o Galo nesse grupo. Não, o Atlético Mineiro dominou quase que totalmente, na verdade, os dois clubes, né? Atlético Mineiro e Peñarol. Mas o Atlético Mineiro só com a derrota, o Peñarol, fora de casa, dominou quase que completamente a fase de grupo da Libertadores. E o Peñarol mostrou o porquê que é gigante. Passou também com certa facilidade. E o Caracas em si era o que ia apanhar, né? Todos nós sabemos. E o Rosário Central realmente não mostrou a força que até tem. Que é um time até mais ou menos, mas não conseguiu bater de frente com esses dois clubes. E o Atlético Mineiro vem forte, muito forte. Cada dia melhor, mesmo com alguns jogos um pouco mais fracos do que o normal, o time vem em excelência. Perfeito, Amaro. Vamos, João Vitor? Estamos falando aí do melhor time da Libertadores até aqui, ao lado do River Plate. Mas eu acho que tem mais time do que o River, assim, no papel. Por isso eu coloco como um pouquinho favorito até aqui, né? Pelo que tem feito. Fez muito bem o seu trabalho. Foi o time que lá na primeira rodada todo mundo não conseguiu ganhar, perdeu ou empatou, e o Galo já estava conseguindo suas vitórias. Time muito bom, muito interessante. Gustavo Scarpa começou a jogar bem nessa competição. Aí juntou com o Paulinho, que, para mim, poderia ter tido uma chancezinha na seleção aí para disputar essa Copa América. Era melhor do que levar Richarlison, por exemplo. Mas enfim, não vou mudar o assunto não. E o Galo faz uma campanha muito interessante. Fez o trabalho certinho. O Rosário foi quem me decepcionou. Eu esperava mais desse time do Rosário, realmente. Mas perdeu a vaga para o time do Peñarol, que mostrou sua qualidade, né? Mostrou sua qualidade aí. Não é só a camisa, não é só a tradição. Mostrou sua qualidade na competição. Não deve ser um time que vai chegar nas fases mais agudas, né? Mas é um time que pode dar trabalho aí, pô, sabe jogar em casa, saber jogar competição. E é bom, cara, eu gosto muito do futebol uruguai. Eu lembro até que eu falei dos times do futebol equatoriano, né? Elogiei bastante, mas até agora decepcionaram, né? Os times do futebol equatoriano, principalmente a LDU e Del Valle, que eram os que eu mais esperava. As duas equipes
não fizeram campanhas boas e ficaram pelo caminho. E enquanto eu estou falando aqui, aliás, quando o Amaro estava falando, para ser mais preciso, o Fortaleza abriu o placar para cima do CRB na Copa do Nordeste. Então, provavelmente você está ouvindo esse programa agora, já sabe quem foi o campeão. Mas aí teve 1-0 gol do Moisés. Outra coisa que eu ia falar sobre o Galo é a mudança de treinador, né? Mais um time que mudou de técnico e um técnico estrangeiro chegou e já conseguiu mudar da água para o vinho o time. Mais uma vez, mostra para mim o atraso que nossos técnicos brasileiros estão em relação aos estrangeiros, tanto argentinos como portugueses, que são os da moda aqui no Brasil, os sul-americanos como um todo, principalmente os argentinos, que sempre tiveram, assim, uma tradição de técnicos melhores do que os nossos. De novo, um time troca de treinador e melhora. Aconteceu isso com o Galo, aconteceu isso com o São Paulo, aconteceu isso com o Botafogo, mas não dá para dizer que é algo por acaso. Perfeito, João Vitor. Vamos lá, Marco. Rapaz, pra mim, dos times brasileiros, talvez até da Libertadores, o Atlético Mineiro foi quem praticou o melhor futebol da primeira fase. Foi um futebol de convincente mesmo, assim, na primeira fase da Libertadores. Entra forte aí na fase do mata-mata, vai se manter essa pegada, né? Tem um elenco muito bom, é um elenco qualificado, então eu acredito que vai passar de fase aí nas outras, vai chegar nas fases mais agudas da competição. Sobre o Rosário, né, que tinha colocado como segundo colocado, para me decepcionou. Não esperava o Peñarol passar de fase pelas últimas campanhas que vinham fazendo na Libertadores. Os times uruguaios durante os anos vêm caindo, né? Nas competições internacionais. Mas é isso. O Atlético Mineiro forte, Galo forte, vingador aí, vem forte na briga pelo título, postulante ao título. Perfeito. E agora a gente vai para o último grupo, né? O grupo do River Plate, que teve, né, a melhor campanha da fase de grupos dessa Libertadores. O River Plate veio muito forte, né? E aqui, no caso, o único que acertou os dois clubes que passariam fui eu, mas eu não acertei a sequência correta, né? Eu havia colocado que o Nacional passaria em primeiro, o River Plate em segundo. Então eu vou colocar só meio ponto de acerto para mim, cada um, valendo um ponto. E no caso aqui do Marcos, que ele acertou que o River Plate passaria, mas não acertou a posição, a gente coloca meio pontinho apenas, né? Quando eu tinha comentado sobre isso do River Plate, era... Eu acertei aí o River Plate, hein? em primeiro, o teu é o ponto cravado, né? No caso, eu e o Marcos, eu acertei os dois que passariam, mas eu errei a sequência, então é só meio ponto para ambos. E o Marcos ele só acertou, né, que o River Plate passaria. Quando eu comentei do Nacional, era porque, como eu tinha dito para vocês, pode parecer molecagem minha, né? Mas não é não, eu assisto muito o Campeonato Uruguaio. Até a segunda divisão do Campeonato Uruguaio eu assisto. E o time do Nacional ele realmente é uma equipe que tá jogando futebol muito bacana. Ele entregou caro os dois jogos contra o River Plate. Ele perdeu um e o outro ele empatou em casa. Foi buscar nos minutos finais, quase vira a partida. Foi um jogo muito, 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 muito acirrado, muito duro mesmo. E o Nacional é importante lembrar, né? O Nacional ele tem 3 Libertadores e 3 Mundiais. Ele, se fosse um clube brasileiro, pela história e representatividade, ele seria do tamanho de São Paulo, né? Se não maior, internacionalmente falando. E assim, o time do Nacional é uma equipe muito boa e o River Plate, na época, ele estava já vindo de alguns jogos muito ruins. Foi nesse sentido que eu tinha comentado naquela época, né? Então vamos lá, Amaro, suas impressões aí sobre o River Plate. Bem, o River Plate, como nossos colegas já falaram também, junto com o Atlético Mineiro, para mim são tô colocando até o Palmeiras, viu? Abaixo dele. Para mim tá sendo os dois melhores na Libertadores até então. E o Nacional, mesmo sendo um gigante, né? Mesmo sendo um gigante, eu realmente não esperava que ele passasse no lugar do Libertad. Mas mostrou excelente futebol.
como nosso amigo Alisson falou, foram 2 jogos duros contra o grande River e contra os outros clubes soube administrar, soube vencer, soube fazer os pontos necessários, mas eu não vejo aí ele indo muito longe na fase mata-mata da Libertadores, diferentemente do River Plate. O River Plate, a final vai ser no Monumental, né? Na sua casa. Então, o River Plate tem tudo, ao meu ver, para chegar bem longe dessa Libertadores. Tô apostando na mesma coisa. Eu acho que o Atlético Mineiro e o River fizeram as melhores campanhas aí. São os melhores times da Libertadores, embora tenha tempo para a segunda fase, e a segunda fase é outro torneio, né? Muda completamente. Mas até agora, pelo que a gente viu, são os 2 melhores times da competição. É bom ver o River voltando, e o River tem uma motivação a mais, né? A final vai ser em Buenos Aires. Então, imagina o quanto isso mexe também com os jogadores, né? O River quebrar essa sequência de brasileiros ganhando títulos em casa. E eu sou um simpatizante mais do River do que do Boca, embora eu goste das duas equipes. Sempre gostei mais do River Plate. E vamos ver como é que vai ser, né? Final vai ser na Argentina, no Monumental, se eu não estou enganado. E o River com essa força que está demonstrando na competição, uma recuperação desde quando o Munheco saiu. O River não conseguia recuperar esse bom futebol e agora finalmente está dando sinais aí. E é talvez o time mais capacitado para tirar essa hegemonia brasileira, por mais difícil que seja, porque os principais times brasileiros são mais fortes do que o River Plate. Mas eles sabem jogar a competição e têm uma qualidade muito grande. Perfeito, João Vitor. Vamos lá, Marcos. Rapaz, eu sinceramente, como eu tinha botado até o River passando em segundo lugar, diante das últimas aparições do River na competição, né, da Libertadores, eu não tava botando muita fé nesse River Plate não, né, cara, mas o futebol apresentado foi um futebol convincente também, foi um futebol que deixou ele como postulante ao título. Fez a melhor campanha, então independente de qualquer adversário que ele venha passando de fase, ele vai sempre decidir em casa, o que é um peso gigantesco para diversos times, mas para esses times argentinos, tipo o Boca e River Plate, parece que pesa ainda mais, né? Eles decidirem em casa. Então, olho nesse River Plate, pode ser que ele chegue na final da Libertadores, e inclusive no lado do chaveamento que ele caiu, ele eliminando quem ele talvez possa eliminar, ele chega como super favorito na final da Libertadores. Eu não esperava esse Nacional, né? O Alisson realmente botou ele passando de fase, que só ele mesmo acompanha o campeonato uruguaio. Eu acho que nem os uruguaios, porque o Uruguai é minúsculo. Quem é que vai acompanhar aquela competição do Uruguai? Que eu sou maluco. Principalmente da segunda divisão. O cara disse que acompanha a segunda divisão do Uruguai. É porque de vez em quando surgem uns caras legais lá, pô, na segunda divisão do Campeonato Uruguai. E aí os clubes europeus já pegam logo e levam. Tipo, o. Oi? É impressionante, né, cara? O Uruguai é um país minúsculo, com uma população É. minúscula e produz ótimos jogadores, cara. Essa é uma coisa que o cara fica abismado. Então, é isso, né? Então, meninos, vamos agora aqui falar sobre o sorteio, né? Que a gente vai fazer um prognóstico rápido de como é que vão ser essas partidas. Então, vamos a isso? Vamos lá, né? Então, o primeiro jogo que a gente tem nas oitavas de final é São Lourenço contra Atlético Mineiro. Então a gente primeiro diz o que é que a gente acha que vai acontecer nesse jogo. Na sequência a gente abre, né, para discussão. Então vamos lá, né? Amaro, quem passa? São Lourenço ou Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro passa ganhando os 2 jogos. Perfeito. João Vitor, quem passa? Galo ou São Lourenço? Vai penar um pouquinho na Argentina, mas decide em casa e passa de fase. Eu acho que vai ter um jogo bem duro na ida, mas acho que passa de fase, principalmente porque decide nos seus domínios. Perfeito. Marcos, quem passa? Galo ou São Lourenço? Atlético Mineiro, não tem pra onde fugir, né? Perfeito, eu também vou nessa. Galo forte e vingador, o Galo doido. Segundo jogo, vamos aqui. Fluminense e Grêmio. Agora aí é bem difícil, viu, cara? Bem difícil, mas
mas eu vou botar um pouco aí a história do Grêmio do lado e do Renato Gaúcho e vou de Diniz, atual campeão. Beleza. Então vamos lá. João Vitor. Olha, depende muito de como o Grêmio vai estar. O time tá voltando agora e tal. É difícil falar. Tem a questão do Fluminense não estar bem e tem a questão do Grêmio crescer nesses momentos. Mas eu acho que tecnicamente é um time melhor o Fluminense. E para não ficar em cima do muro, eu vou apostar no Vai estar Fluminense com o também. Thiago Silva, né? Pra voltar aquele toque de bola que tá faltando ali. E ainda tem um detalhe, né? É bom que deu uma rejuvenescida no Fluminense, né? O time tava muito jovem. O time tá muito velho, tava merecendo, precisando de um Um garotinho sangue aí pra novo, correr, né? um Sangue cara que novo, joga um em pulmão todos os novo. É uma aposta. Exatamente. Alguém pra poder vender ele depois, né? Ai, tu me fudeu. Sim, Marco. Eu vou achar que, assim, no momento, eu acredito que mesmo achando o time do Fluminense velho e cansado, tá demonstrando sinais disso, acredito que o Fluminense passa no momento, porque o Grêmio ainda não vimos muito do Grêmio ainda no ano em si, né, em jogos competitivos. Fome nessa parada, mas Lembrando que o Grêmio também, assim como o Botafogo, né? Começou muito mal e conseguiu a classificação aí heróica. eu vou mudar, eu vou botar o Grêmio, cara. Eu acho que o Fluminense tá muito cansado, velho. Tá muito cansado. Então vamos aqui. Eu, honestamente, acho. A minha opinião é que vai dar Grêmio. Honestamente. O Grêmio, ele cresce muito, principalmente quando ele vem em situações assim, né? Porque o Grêmio tava dado como eliminado. Tava numa situação muito complicada. E o gol que o Diego Costa fez, né? Pra classificar o Grêmio, porque o gol dele foi o gol que cravou o Grêmio na próxima fase, com uma rodada de antecedência, quem diria? Foi um gol típico de Grêmio. Numa chuva, não tinha gramado mais, era lama. Ele se apoiou no cara que era muito menor do que ele e só escorou de cabeça tirando o goleiro. Foi uma coisa assim. Teve a foto do Kahneman também, né? Que chamou muita atenção. O Exatamente. O Kahneman até disse quando acabou o jogo, né? Libertadores, Lama, Grêmio, noite perfeita. E realmente eu penso muito assim. O Grêmio, se ele. Terceiro jogo, nós temos aqui Tajeres e River Plate. Rapaz. Lembrando que a última vez que o River Plate pegou um rival argentino na fase de grupos, ele pegou o Vélez e ele foi eliminado em 2 jogos duríssimos. Duríssimos, né? Que, na sequência, o Vélez pegou o Flamengo e foi brutalmente, covardemente espancado. Então vamos lá, Amaro, Tajeres ou River Plate? Esse aí vai ser outros 2 jogos duríssimos pro River Plate, mas apesar de bem difícil ao meu ver, eu vejo o River se classificando, né? Vai decidir em casa. Lá pode até conseguir buscar um empate, mas eu vejo o River passando. Mas vai ser um excelente jogo e eu devo até assistir esse jogo. Tô ansioso por esse jogo. Esses jogos. Acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Acho que vai ser desse jeitinho aí também. Eu imagino assim, o Tajeres vai dar muito trabalho. Pode surpreender, sim. Não me surpreenderia se o Tajeres eliminasse o River, mas eu vou apostar no River. Continuo achando que vai dar River. Beleza? Marcos? Cara, sinceramente, é aquele placar difícil de cravar. Mas eu vou na certeza de River, né? Pelo futebol praticado na primeira fase. Mas não seria surpreendente. Por se conhecerem, o Talheres complicar e acabar beliscando essa vaga aí, não. Cara, assim, minha opinião. A única chance que o River Plate tem de não ser finalista é esse jogo contra o Tajeres, justamente por conta disso que o Marcos acabou de falar. Esses jogos de clubes argentinos se enfrentando em Libertadores são sempre jogos muito complicados mesmo, porque eles já se conhecem, já sabem como jogar, eles têm assim um jeito reativo. São jogos feios, né? Pra quem assistiu aquele River Plate e Vélez sabe do que eu tô falando, ou então o próprio River Plate e Racing, que a gente teve há alguns anos atrás. Afinal, River jogos, e assim, Boca, cara. Exato, foram jogos, são jogos que, tipo, não se joga pra vencer, se joga pra não perder, e se joga pra não perder espaço em campo. Mas eu também vejo o River como um grande favorito. Rapaz, Alisson. Dito isso, tu tá querendo dizer aqui, Alisson. Dito isso, tu tá dizendo que entre River e Galo, o favorito é o River. Porque eles estão no mesmo chaveamento, a né? única chance que tem do River Plate não chegar na final é contra o Tajeres. Porque, assim,
embora, né, o time do River Plate, aliás, o Atlético Mineiro esteja sendo treinado por um treinador argentino, tem um aspecto no Atlético Mineiro que não está bem resolvido, né, que é o aspecto do componente emocional. Em Libertadores, são seguidas eliminações traumáticas, né? Enquanto do outro lado do River, nós temos uma equipe que já tá com tempo que não chega numa final, mas constantemente chega em semifinais, sabe como jogar partidas assim. E a gente sabe muito bem que isso, em algum nível, acaba, né, sendo muito importante. Isso decide jogos. O Paulinho mesmo, meu Deus, ele teve a bola para eliminar o Palmeiras ano passado e não conseguiu. Perdeu um gol sozinho. Então eu vejo nessa conjectura. Pode ser que o atual treinador, né, o Milito, ele consiga mudar isso no Atlético Mineiro. Não tô torcendo contra o Atlético Mineiro, tá, torcedores do Galo. Mas eu fico nessa de que, tipo assim, vocês sabem do que eu tô falando. Chega lá naquela situação, e aí? Quem é que vai decidir pra gente? O Hulk não decide. Ele não tá decidindo esses jogos de Libertadores. Ele foi contratado pra isso. A grande expectativa era essa, né? Então eu tenho essa opinião mesmo. Alguém ia comentar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre a tristeza que a imprensa argentina vê, né? Porque esse jogo entre Vélez e River, que o Vélez eliminou em 2 jogos duros do River, e a imprensa argentina botava o River como passando de fase para pegar o Flamengo. O Vélez eliminou na época o River de forma assim dura. Surpreendente, Surpreendente, e o Flamengo massacrou o Vélez na outra fase. A imprensa argentina enlouqueceu na época. Eu me recordo até que um dia desses eu tava discutindo com os amigos, eles falam assim, o Pedro ele não aparece em momentos decisivos. Gente, por favor, vocês estão querendo reescrever a história. Olha a conjectura que foi o Flamengo e Vélez até o jogo Flamengo e Vélez. Na realidade, olha como é que foi o jogo do Flamengo, eu acho que foi Flamengo e Alcas nas oitavas de final daquela Libertadores. Não, Flamengo e Tolima. Flamengo e Tolima foi um jogo muito perigoso. O jogo da ida do Flamengo não tava bem, né? O Paulo Souza tinha sido demitido. O Pedro, o gol que deu a vantagem pro Flamengo foi o gol do Andréas, né, Pereira, de falta, que deu uma paz, uma tranquilidade muito grande pro Flamengo. No jogo da volta no Maracanã, o Pedro destruiu. E foram se passando, né, as fases. Quando chega esse jogo do Flamengo contra o Vélez, rapaz, o Flamengo tava vindo também de uma situação complicada. O time do Dorival já tava oscilando. O Pedro foi lá e destruiu com o jogo, né? A torcida do Flamengo às vezes esquece, é muito maldosa com ele. Isso tu sabe o que é, né? A gente já até falou em outro episódio da gente. É o amor que tem pelo Gabigol. Que é cega. Pra amar um tem que odiar o outro, parece. Exato. A torcida do Flamengo não sabe viver em paz, não. Vamos aqui, gente. Colo-Colo e Junior Barranquilla. E aí? Quem que vocês acham que passa? Amaro? Esse aí é um jogo que eu não tenho a mínima questão de vontade de assistir. O jogo vai carniça, rapaz. Agora o Colo-Colo me surpreendeu de ter passado. Passou do jeito que passou, né? Por causa de um gol fora de casa. Mas eu vou de Júnior Barranquilla aí, porque nós ficou na frente do Botafogo, né? Então, vou dizer que ele vai passar também. Olha aí, porque o craque Garrincha jogou lá. Vamos lá, João Vitor. Quem você acha que passa Colo-Colo Junior? Por decidir em casa, eu acho que vai dar Júnior Barranquilla. Vamos lá, Marcos. E aí? O que você acha? Júnior Barranquilla. O Colo-Colo fez a pior campanha aí da história da Libertadores de um classificado. Jogou um péssimo futebol. Júnior Barranquilla até que em certos momentos praticou um futebol vistoso, principalmente no primeiro tempo contra o Botafogo. Vai passar de fase. Bom, aqui eu vou contra vocês só por única coisa, assim, sério mesmo. Pra vocês não acharem que eu tô com meme ou com molecagem. Libertadores é uma competição que ela é muito sui generis, né? Acontecem umas coisas assim esquisitas nela. Quem diria que o artilheiro da Libertadores seria o Júnior Santos? Eu falei, pô, esse cara ele tá com um cheiro de Libertadores muito, muito forte. E eu vejo o Colo-Colo como aquele time que faz aquele script do tô jogando mal pra caralho, me classifiquei como o pior da história e vai passando de fase. Suíça. Ele, tipo assim, ele deu sorte, porque ele passou de fase e vai pegar o Júnior Barranquilla. Mas aí na sequência ele vai se lascar, porque ele pega o River Plate, né? E eu não vejo em 1000 possibilidades de jogos, em 1000 vezes você simulando no FIFA,
o Colo-Colo nunca passaria do River Plate ou mesmo do Tajeres. Então eu acho que o Colo-Colo passa aqui do Junior Barranquilla, né? Só por conta disso, só por conta dessa situação específica. Não, é filho. Olha esse cara, pô. Aí eu acerto, aí fica como? Só eu sou diferentão. Não, pô. Não. Vamos aqui. Do outro lado, agora a gente vem aqui pro negócio. Este lado da chave é o lado da Libertadores, né? É aquilo que a gente chama de Libertadores. Qual foi aí? É. Aqui o negócio fica feio. Bora lá. 2 clubes que têm o mesmo peso internacionalmente em títulos. 2 tricampeões mundiais e tricampeões de Libertadores, né? Nacional do Uruguai e São Paulo Futebol Clube. E aí, meninos? Quem que vocês acham que passa? 2 jogos bem difíceis, viu? Bem difícil mesmo. Mas se o São Paulo continuar nessa crescente, eu estou apostando aí no São Paulo para passar do Nacional. João Vitor? São Paulo. Marcos? Eu vou botar o Nacional pelos jogos que ele fez contra o River Plate. Eu também. Mostrou força. Eu também vou com o Marcos nessa, porque eu estou acompanhando o time do Nacional. Não vou dizer que é um primor de assistir jogar, não, mas é um jogo que são equipes que se valem, né? Eu me recordo do Flamengo e Olímpia, quando aquele idiota do Pilhado tava lá comemorando que o Flamengo ia pegar o Olímpia, e eu na minha cabeça. Porra, bicho. É um tricampeão de Libertadores e os caras estavam zoando um tricampeão de Libertadores, cujo nome do estádio é Defensores del Chaco. Aquele estádio do jeito que ele tava, sabe? Vocês vão lembrar disso aqui que eu tô dizendo. O Amaro talvez não. Eu não tô te zoando, Amaro, mas é porque você não teve tantas memórias assim do Botafogo jogando Libertadores. Mas você jogar na casa do adversário. Nem ele é um torcedor. Você jogar na casa de um adversário com o estádio acanhado, torcida ali no cimento, que o estádio treme. Sabe quando sai o gol, a torcida grita, oh! E a câmera fica tremendo, chacoalhando? Isso é muito Libertadores, pô. Muito, muito, muito. É Libertadores assim, no talo. Então, o Nacional, o Olímpia, o próprio Libertad são clubes que, apesar da gente achar que não, eles têm alguma tradição nessa competição e eles crescem nesse momento pela atmosfera. Eu não estou dizendo que o São Paulo não tem isso. Meu Deus, o São Paulo é o maior vencedor internacional do Brasil. Só que ele é um time que, como a gente pontuou lá no passado, a gente traz para agora, né? Eu pontuei e continuo nessa tecla. O São Paulo é um time que está em reconstrução. Eu acho que esse ano o São Paulo está sentindo o gostinho de voltar a jogar uma Libertadores bem, né? Classificou em primeiro, isso é bom para a retomada do São Paulo. Mas ele já está pegando uma equipe assim dura, muito dura. E pode ser que encerre, né, de maneira precoce a sua participação na Libertadores. E é o que eu espero. É o que tu espera, né? Eu acho que é apenas por essa questão, né, de rodagem, de experiência, de malandragem, que eu acho que talvez esses atletas do São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, sintam uma realidade um pouquinho diferente agora, né? Porque, por exemplo, na estreia contra o Tajeres já sentiram, né? Tem gente que pensa que é bobagem, que time bom e tal. Gente, o São Paulo é um time em formação, né? Por favor. Botafogo e Palmeiras. Bora ver aqui, né? Vamos ver aqui. E aí, torcedorzinho do Botafogo? Quem é que vai passar? Botafogo ou Palmeiras? Bora ver quem é quem aqui agora. Rapaz, eu queria primeiro dar meu relato como torcedor, né? Tem aquelas questões de você perde para ganhar lá na frente, o mundo gira, ser resiliente. E todo torcedor, não vou dizer todo não, eu como torcedor, quando eu vi essa chave, eu só me vi completamente indignado perdendo o título do ano passado, como eu também me vi numa chave com 3 brasileiros tricampeões da Libertadores, e aí o Botafogo podendo passar pelo Palmeiras, pelo São Paulo, pelo Flamengo, e ainda pode ser pelo Grêmio, né? Se o Grêmio terminar em primeiro. E disputar uma final contra um River Plate no estádio dele. E, dito isso, o Palmeiras vai passar do Botafogo. Mas é um vagabundo, um cara desse. Pelo amor de Deus. É muito vagabundo. Ele tá falando isso aí porque
Ele imaginou tudo isso aí. Ele não vou me iludir, não. Vou botar o Palmeiras aqui. Mas vai Rapaz, que, né? bicho, tu se compromete Aí com ele as tá coisas, tá no rapaz, pelo lucro. amor de Deus, cara. Rapaz, ele é botafoguense, rapaz. Tu acha mesmo, rapaz? Tricampeão mundial. É tricampeão mundial. Ô, tricampeão da Libertadores. É tricampeão. É Eu outro falo Vai, tricampeão fala, tricampeão. Mário. algumas vezes e algumas pessoas pensam que eu falo na molecagem, mas não. Eu É muito bom enfrentar o Palmeiras pelo estilo de jogo. Só que é um time altamente competitivo. Como também enfrentar o Flamengo, para mim também seria bom pelo estilo de jogo do Flamengo. Mas é outro clube altamente competitivo. Vai ser 2 jogos mesmo bem difíceis, bem difíceis. Mas eu vejo o Palmeiras aí pelo histórico, pelo time, pelo atual momento dos clubes, né? Atual momento não desses jogos de agora, mas atual momento de anos, de 3, 4 anos. Eu vejo o Palmeiras passando do Botafogo. E só para pontuar, né, essa dimensão do que o Amaro falou, desse lado da chave a gente tem 17 títulos de Libertadores, do outro lado a gente só tem 8, né? Os 17, porque nós temos Nenhum é do a gente Botafogo. tem 4 equipes tricampeãs da Libertadores. A gente tem o Nacional, o São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo como tricampeões. E nós temos o Peñarol como pentacampeão da Libertadores. Do outro lado, a gente tem o São Lourenço com 1, o Atlético Mineiro com 1, Fluminense com 1, né? E o River Plate, né? Com os seus 4 títulos de Libertadores. Esse outro título de Libertadores aqui, salvo engano, é do Colo-Colo, né? Colo-Colo ganhou Porque o uma vez Tajeres não aí. tem. O Tajeres não tem. Eu acho que foi até o Colo-Colo do Sala, se eu não estou equivocado agora de cabeça. Ele ganhou na década de Sim, 90, eu acho. Me lembro. isso, exatamente. Salas ou Salah, não vou. Em 91 que ele ganhou, cara. Isso. João Vitor, quem passa? Palmeiras e Botafogo? Cara, sabe que esse é um confronto que mais me deixa em dúvida, porque, por exemplo, se fosse semana que vem esse jogo, eu apostaria no Botafogo de olhos fechados. Mas com a chegada do Felipe Anderson, o Palmeiras eu acho que vai se reestruturar e fica ainda mais difícil opinar. Mas eu não vou ficar dando, né, desdrobo, não. Eu vou cravar aqui se errou. Eu tô uma questão de sentimento mesmo. Eu tô achando que o Botafogo vai conseguir eliminar o Palmeiras. Eu vou apostar no Botafogo. Até porque, enquanto flamenguista, eu gostaria de ver o Palmeiras o mais rápido possível fora, porque o Palmeiras ele vai crescendo à medida que a competição vai afunilando. E isso, não que o Botafogo não tenha essa capacidade, porque justamente está crescendo, mas é por questão realmente dos últimos anos. É um time que está habituado a jogar essa competição e sabe exatamente o que fazer. É um time muito frio. Acho que o Botafogo não tem essa mesma frieza que o Palmeiras tem. Isso pode pesar para o Botafogo numa fase posterior. Mas entre os dois, eu espero que dê Botafogo. Vou apostar no Botafogo aí para esse jogo. Vamos ver se daqui para lá as coisas mudam. Se o Palmeiras reencontra o bom futebol e talvez se o Botafogo cair de Nesse rendimento. momento que a gente tá gravando o podcast, né? Que hoje a Leila Pereira foi na CPI e o John Texto aí já encheu o Instagram dele de mais falácias. Falando sobre manipulação do VAR no jogo Botafogo e Palmeiras, daquela expulsão do Adrielson. Pra mim, poderia rolar até um amarelo ali. Eu já falei antes, na época a gente não tinha nenhum podcast, né? Falei pra vocês no grupo, mas é demais, cara. Imagina que tem 2 meses aí que ele vai ficar com essas falácias dessas situações. Já começou o jogo, né? Já começou o jogo dessa Já forma. começou. Ele já tá no que os norte-americanos, né? Eu e o João Vitor, que a gente gosta de basquete, diferentemente de certas pessoas, eles chamam de head games. Começaram jogos mentais. Justamente para desestabilizar o adversário, né? Os argentinos são muito bons nisso. Os norte-americanos também são fera nisso daí. Então, o João Vitor foi de Botafogo. Marcos, quem você acha que passa? Meus amigos, eu vou de Botafogo. Vai passar em 2 confrontos duríssimos. Mas, como o João Vitor falou, eu tô nesse sentimento que o Botafogo vai conseguir cometer esse crime e eliminar nosso Palmeiras, né, da Libertadores, cara. Talvez até no pênalti ali. Eu vou justificar meu voto do Palmeiras, do Botafogo passando de fase, porque em relação a, como eu já citei, os estilos de jogo do Botafogo não é de agora, não encaixa com o do Palmeiras. O Palmeiras sempre sofre contra o Botafogo.
acredito que o Botafogo vai eliminar o Palmeiras. E até para não ser redundante, ou então para os nossos ouvintes não acharem que assim, mas tu falou agora há pouco aí da questão emocional do São Paulo, do Nacional, e tá falando de questão emocional com o Botafogo. Gente, sim, eu acredito que o Botafogo foi uma situação pontual, que o Botafogo tomou aquela virada cachapante do Palmeiras, tomou virada do... E muitos se enganam, né? Não foi contra o Palmeiras que iniciou aquele processo de derrocada. O Botafogo se mobilizou para jogar contra o Flamengo, um jogo que não valia grande coisa, como se fosse uma final de campeonato. Perdeu de 2-1, né? Se não me engano foi isso, 2-1. O famoso chororô do Bruno Henrique. E ali o Palmeiras desestabilizou. Aliás, o Botafogo se desestabilizou emocionalmente. Dali pra frente tomou outra virada bizarra do Palmeiras e uma do Grêmio. Mas assim, eu estou vendo o processo do que está acontecendo com o Botafogo e do que está acontecendo com o Palmeiras. Palmeiras, por mais um ano, o Abel reclama, querendo reforços. Ele teve um reforço assim fora de série, né? Agora que foi o Felipe Anderson, um jogador que vai sobrar muito aqui no Brasil, é o que se espera dele. E ele tá perdendo vários atletas que ele não queria perder. Dentre eles o Estevão, que seria o substituto natural do Dudu e do próprio Endrick, em qualidade técnica. Assim, a janela do Palmeiras não tá parecendo ser promissora e a do Botafogo ele tá se reforçando bastante. E mudou-se, né? A mentalidade já. O Botafogo já virou a chave. Ele já tá almejando outras coisas. E ele tá de novo ali em cima, né? Na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Então, nesse sentido, eu vejo que o Botafogo está maduro. Já está cicatrizado desse trauma que ele passou recentemente. Até porque, vale lembrar, o Botafogo tinha pouco tempo que tinha subido da Série B para a Série A. E ele estava disputando o título. Então, assim, não era de se esperar que acontecesse aquilo com o Botafogo. O Grêmio, mesma coisa. Tinha acabado de subir de uma Série B e estava ali em cima disputando o título. O que revela também outra coisa, né, caro ouvinte? Como foi baixo o nível do Campeonato Brasileiro ano passado. Que 2 clubes que estavam na Série B já estavam brigando por título na Série A, né? No Série B num futuro não tão distante. Aliás, no passado não tão distante como era o caso do Botafogo. E no ano seguinte, após ter subido, que era o caso do Grêmio, que terminou como o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, não foi isso? Lembrar que o Estevão só vai próximo ano pro Chelsea. Aí tem aquela parada, né? Será que o Abelzinho vai fazer que nem fez com o Endrick? Não vai utilizar ele da melhor forma possível? Né? Fica aí, né? A observação, a saber, né? Como é que vai ser feito, né? O aproveitamento dessa jovem promessa aí do Palmeiras. Bom, meninos, e o próximo jogo aqui que nós temos é The Strongest aliás, Peñarol contra, vamos lá. The Strongest, vocês acham que passa quem? Peñarol e The Strongest. Peñarol, mas não vai ser fácil, viu? E aí, João Vitor? Rapaz, tô na dúvida aí pra saber como é que vai ser esse jogo na altitude, cara. Não sei, mas eu vou de Peñarol aqui, vou de Peñarol. Marcos? Peñarol. Vou acompanhar aqui os dois colegas. Vamos aqui, Flamengo e Bolívar. E aí, rapaziada? Como é que é? O que é que vocês acham aí? Vai, Amaro. Flamengo, tranquilamente aí, deve fazer um primeiro jogo aí, já para garantir praticamente a classificação. Flamengaço, né? Do Tite. Se o Flamengo for eliminado por Bolívar, fecha as portas. Eu sei que o Alisson vai falar quem vai passar o Bolívar, mas eu aposto no Flamengo. Não tem... Tu não bota a palavra na minha boca não, sem vergonha. Vamos ver, veremos agora na sequência. Vai, Marcos. Cara, Flamengo. Só que como eu já falei mais cedo, Flamengo passa, mas se não meter uns 3 nesse Bolívar aí, vai passar sufoco no jogo da volta. Mas Flamengo passa. Eu vou dizer aqui pra vocês o seguinte. Olha, o primeiro jogo vai ser 2-1 pro Flamengo, tá? Embora, assim, eu tava conversando com um aluno e o bicho da boca de tristicina. Ele falou assim, só não queria pegar o Bolívar, né? Porque a gente acabou de pegar, a gente perdeu, não seria bom. Ele terminou de falar, a gente tava assistindo o sorteio junto. Pá, Flamengo e Bolívar. Aí na empolgação na hora eu falei, rapaz, tu tá com medo do Bolívar. Se o Flamengo no agregado ganhou, pô. No agregado foi 5-2 pro Flamengo, tá com medo de quê? Só que aí eu lembrei de um detalhe. O Flamengo vai perder metade do elenco pra Copa América, não é isso? Metade do elenco do Flamengo vai pra Copa América. E a Libertadores vai parar durante a Copa América, não é isso? O time do Flamengo volta a jogar em agosto.
Aí esse primeiro jogo, depois que eu fui parar pra pensar assim, eu fiquei na minha cabeça, cara, esse é um jogo, tá com muita cara de Flamengo se enrolando, Flamengo do Tite se enrolando no primeiro jogo e ganhando ali de um placar magro, um jogo tenso, né? 2-1, 3-1, tenso pra você fazer a volta na altitude. E o jogo na altitude vai ser um Deus nos acuda, que o Flamengo, eu não sei o que diabo é que acontece com esse Flamengo dessa nova diretoria, que quando chega o mês de agosto, todo mundo lesiona. Vocês já repararam isso? Mês de agosto no Flamengo, a Arrascaeta quebra, o Bruno Henrique quebra, né? O menino, o Fabrício Bruno machuca. O goleiro titular vai ser o Matheus Cunha. Tudo dá errado no Flamengo. A verdade já começou, já estão contundindo aí geral. Fabrício Tá Bruno vendo? saiu no clássico, Léo Pereira já tá machucado. O Arrascaeta já teve um problema físico aí, mas o Arrascaeta é de lei, né? Tem esse problema. O De La Cruz. Pulgar tá voltando agora. Então é impressionante. Chega no mês de agosto no Flamengo, tem uma desgraça de um sapo enterrado lá, né? Que tudo tá errado. Então, dentro de toda essa conjuntura que eu falei, que é muito favorável ao Bolívar, o Flamengo passa. Beleza? Então, dito isso... Vagabundo, né? Então, dito isso, meus queridos, eu acho que são essas, né? As nossas expectativas. A gente vai continuar contando aqui até o final, né? Do campeonato, rodada a rodada, pra gente ver mais ou menos o que vai acontecer dos nossos palpites. E até o presente momento, quem está liderando aqui, né? Observação nesses nossos palpites é o Marcos. O Marcos está liderando aqui com 6,5, né? Nos palpites acertados. Logo na sequência vem o João Vitor em segundo com 6, eu com 5 e o Amaro, né? Com 2,5. Mas se o Grêmio passar em segundo, a gente ganha um ponto, né? Nós três. O Amaro não foi muito feliz, falou com coração. Ele não pensou tanto. Ele estava muito emocionado quando ele fez, né, os palpites dele da fase de grupo. Bom, dito isso, meus queridos ouvintes, né, e meus queridos amigos de gravação, nós estamos muito contentes pela aceitação que a gente está tendo, principalmente nas nossas redes sociais, né? Nós estamos no TikTok, no Kawaii, no YouTube, né? E, obviamente, aqui também no podcast, né? Nos principais agregadores. Vocês estão compartilhando o que a gente está fazendo, os nossos edits, estão gostando muito dos nossos vídeos, a gente fica muito contente. Como a gente coloca, aqui é um espaço seguro para a gente falar sobre futebol. Somos 4 amigos, nos divertindo e estamos muito contentes com a aceitação que vocês estão tendo aí. Então compartilhem o que a gente está fazendo, né? Sigam, coloquem notificação para nos escutar e tudo mais, né? João Vitor, alguma pedida musical aí para a gente finalizar? Tem sim, cara. Ontem o Pablo preocupou a todos nós, porque ele postou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que está largando a sofrência, largando as músicas da maneira que a gente conheceu, o Pablo do... Aí ele tá brincando. Aí eu ainda fico com aquela expectativa de que é uma jogada de marketing. Mas se não for, é preocupante, né? Claro que se ele estiver fazendo isso por uma questão religiosa, outras coisas, a gente não tá aqui para julgar isso, né? Mas levando na brincadeira, realmente o cara marcou época com as suas músicas. E eu, particularmente, gosto bastante. Por isso eu queria pedir um Pablo aí pra gente fechar o programa. Beleza, meu querido? Então, é isso. Fiquem aí com a nossa pedida musical para finalizar a nossa programação de hoje. Então, um beijo, um abraço, nos compartilhem, sigam, seguindo, curtindo e compartilhando tudo que a gente faz. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Eu me senti ninguém. Foi aí que a ficha caiu. E eu percebi que por um vacilo meu eu te perdi. Nem pisquei, fiquei parado e mudo, estado de choque